que ocorre após a morte? A alma humana segue diretamente para a eternidade? Ou será que a alma adormece com o corpo até o dia da ressurreição? Vamos explorar isso hoje, conforme o que a Bíblia diz. Seja bem-vindo. Me chamou a atenção que alguns irmãos ficam confusos quando abordamos o tema sobre para onde vai a alma de uma pessoa quando ela morre. Por isso, decidi fazer este vídeo para esclarecer melhor essa questão. Primeiramente, é importante esclarecer que existe ressurreição dos mortos. A Bíblia nos ensina que um dia, quando a igreja for arrebatada ao céu e formos transformados no ar, os corpos daqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e juntos conosco irão para o céu para estarem com o Senhor. Paulo disse que se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. Portanto, os corpos dos mortos ressuscitarão um dia. A questão está exatamente aqui. O que acontece com a alma do homem ao morrer? Será que ela adormece junto com o corpo e nada sabe até o dia da ressurreição? Ou será que a alma é imortal e vai diretamente para a eternidade? Muitos que defendem a doutrina de que a alma adormece se confundem com passagens que descrevem a morte como um sono. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 diz: Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Há também passagens como em Atos 7, onde Estevão, ao ser apedrejado, entregou o espírito e adormeceu. Mas quando a Bíblia fala da morte como um sono, refere-se ao corpo, não à alma. Somos seres tripartidos, espírito, alma e corpo, conforme a Bíblia ensina. E ela denomina a morte do cristão como um sono, que temos a esperança de que nossos corpos ressuscitarão algum dia. Nosso corpo morre e se torna pó, mas a alma é imortal e transcende a morte do corpo. Quando a Bíblia diz em Ezequiel que a alma que pecar morrerá, é preciso ler o contexto para entender que Deus está usando a palavra alma para se referir à vida da pessoa, não estabelecendo uma doutrina de que a alma cessa quando o corpo morre. Jesus narrou a história ou parábola do rico e Lázaro, demonstrando que, embora o corpo adormeça, a alma não morre, mas passa para a eternidade. Alguns podem argumentar que o rico e Lázaro não foi uma história real, mas uma parábola ou ilustração de Jesus. Eu acredito que foi uma história real, mas mesmo que fosse uma parábola, Jesus sempre usou exemplos de coisas reais e conhecidas pelas pessoas para ensinar. Seus exemplos sempre se baseavam em ilustrações da vida real. Se Jesus usasse como ilustração algo que as pessoas desconhecem ou que não é real, então qual seria o sentido de usar uma parábola para ensinar? Jesus não poderia ter inventado que houvesse uma vez um seio de Abraão ou que as almas fossem para a eternidade após morrer. Jesus também falou a um dos 5 irmãos que o rico tinha na terra, enquanto a alma deste desafortunado estava no inferno. Ele está usando uma história ou exemplo do que realmente acontece quando alguém morre para ensinar. Observe que nesta parábola ou história, Jesus diz que ambos morreram e foram sepultados, mas suas almas não morreram nem foram aniquiladas, e sim foram para a eternidade. O pecador foi para um lugar de tormento, onde havia fogo constante, e o justo, Lázaro, foi para uma parte do Senhor chamada paraíso. Note também, quando Lázaro morreu, anjos vieram levar sua alma ao seio de Abraão. Meu amigo, Jesus nos deu aqui um ensinamento sobre o que realmente acontece no mundo espiritual quando uma pessoa morre. O corpo vai ao pó, claro, mas a alma vai para um dos 2 destinos eternos. O apóstolo Paulo entendia claramente que quando um cristão morre, sua alma passa a estar na presença do Senhor. Por isso, ele chamou a morte de ganho. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é ganho.
Ele sabia que se nossa morada terrestre, este tabernáculo, se desfizesse, teríamos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Filipenses expressou que tinha o desejo de partir, ou seja, de morrer, para ir para o céu. Assim o expressou dizendo: tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Paulo também disse que preferiria estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Meus irmãos, Paulo estava convencido de que se ele morresse, instantaneamente sua alma passaria a estar no paraíso celestial com Cristo. Mas não só Paulo sabia essa verdade absoluta, também Pedro, em sua segunda carta, deixou claro que Deus lhe havia revelado que ele iria morrer em breve e que iria deixar o corpo para estar na sua presença. Ele descreveu a morte como deixar este corpo, porque, como já sabemos, a alma irá para o céu. O ladrão arrependido na cruz é outro dos muitos exemplos que existem. Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Esse hoje mencionado não foi uma mentira nem uma maneira de dizer. Jesus lhe disse claramente que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Também no Salmo 16, referindo-se a Jesus, o salmista disse: pois não deixarás minha alma no Sheol, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Este versículo profético comprovava que Deus não permitiria que a alma de Jesus ficasse no Sheol, nem que seu corpo se decomponha, pois estava profetizado que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Em Hebreus 11, fala-se muito sobre eles, os heróis da fé, lembrando de suas conquistas em nome do Senhor. No capítulo seguinte, sob o mesmo contexto, eles são identificados como uma grande nuvem de testemunhas que temos no presente. Estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, falando no presente, dando a entender que eles ainda vivem. E alguns versículos depois, diz que nos aproximamos do Monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, a festiva reunião de milhares de anjos, a assembleia dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Assim, é excessivamente evidente que no céu estão hoje as almas daqueles irmãos nossos que já morreram fisicamente. Por último, quero responder a uma das maiores dúvidas que alguns têm sobre todo este tema. Eles questionam: se haverá ressurreição dos mortos, como podem as almas estar no céu se vão ressuscitar, estão no céu ou estão enterradas na terra? Perguntam eles. A resposta está no mesmo trecho de Tessalonicenses que fala sobre a ressurreição dos mortos. Disse que, quando Cristo retornar nas nuvens, também trará com ele os mortos em Cristo. Este versículo derruba completamente as teorias do sono da alma, ou de que a alma se aniquila. Aqui se ensina que Jesus virá pelas almas dos que morreram como cristãos do céu às nuvens, e essas almas virão e reivindicarão seus corpos, e serão ressuscitados incorruptíveis. O espiritual se unirá ao físico para agora receber um corpo glorificado. Alguns também poderiam perguntar: para que serve a ressurreição se essas almas estão no céu? A resposta é que Deus prometeu redenção não apenas para nossa alma, mas também para nosso corpo. Por isso Cristo ressuscitou, para que nossos corpos também sejam um dia revestidos de glória. Estimados irmãos, há um vasto arsenal de evidência bíblica sobre as doutrinas de que a alma vai para o destino eterno. Quando uma pessoa ímpia morre, sua alma vai diretamente para o inferno, onde é atormentada até depois do milênio, quando seus corpos serão ressuscitados para serem julgados por Deus. Eles serão mostrados com evidência porque estão condenados e então serão lançados no lago de fogo, junto com Satanás e seus demônios. Por outro lado, quando um cristão morre, sua alma não fica no sepulcro, mas vai diretamente estar na presença do Senhor.
Ele conhece os que são seus e estão inscritos no livro da vida. Um dia, essas almas dos cristãos que estão agora mesmo no céu virão com Cristo nas nuvens e tomarão seus corpos ressuscitados, transformados no ar, junto com nós, os cristãos que estiverem vivos para esse dia. Se ao refletir sobre estas palavras, você sente o chamado para iniciar ou reavivar seu relacionamento com Cristo, convido-o a expressar esse desejo. Deixe um comentário abaixo com a afirmação: Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Essa simples declaração marca o início de uma jornada maravilhosa rumo à plenitude espiritual e à comunhão íntima com Deus. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo que fortalece a fé e equipa os crentes para a vitória em Cristo. Deus te abençoe. Até a próxima.